Bom, eu não preciso ficar dizendo que Gumball é um desenho maravilhoso, ótimo e tudo mais, mas eu gosto de dizer mesmo assim porque é mesmo. E ninguém tem dúvida. E vocês vão ter que me aguentar falando isso em todo o vídeo de Gumball. Mas, apesar de tudo, óbvio que também pode haver erros. Mas não só os erros de animação que eu adoro ficar destacando por algum motivo que eu não sei. Talvez eu tenha síndrome de perfeccionismo do Robin ou sei lá. Ser perfeito! Ai, ser perfeito! Dessa vez, eu tô falando de um episódio que ficou mal visto pelos fãs. Uma mensagem errada sobre relacionamentos abusivos que acabaram passando em um episódio. Episódio esse que é A Namorada, o 22º da 4ª temporada. E eu vou fazer mais uma análise investigativa e ir explicando o contexto da história. Um episódio no qual Jamie, aquela personagem que eu jurava que era um menino até assistir esse episódio, mas ok, relevem, decide arrumar um namorado para suprir o vazio dentro dela. Talvez não seja só seu estômago que está vazio. Quer dizer que eu tenho a cabeça outra? Falei do coração, do coração! Como assim, meu coração? Então, por azar e total desatenção do Darwin, depois dela pensar um bocado sobre o que ela poderia fazer para suprir esse vazio no seu coração, ele acaba sendo azarado. E mesmo obviamente, claramente e corretamente não querendo namorar com ela, ele passa o episódio inteiro em silêncio e ela fica abusando desse silêncio, pensando que eles estão tendo um relacionamento ok, saudável. Até porque ela não tem a mínima noção de como é ter um relacionamento, e usa a força bruta para mantê-lo do jeito que ela quer. E aliás, essa cena do presente é algo que pode dizer muito. Meu presente pra você é um presente pra mim e é o presente da doação. Passa pra cá! Perfume! Você me acha fedida, Ela é maluca, completamente. Claramente ela não pensou nessa forma estranha de dar presentes, já que ela tem uma certa dificuldade em pensar, né? E para fazer tudo isso de forma impulsiva, isso diz muito sobre ela. De fato, não tendo uma saída, enquanto Gumball sofre tentando dar conselhos para ele sair dessa situação e se aproveitando da lerdeza dela para pensar, Esse coco tem cabelo e leite, por que não é classificado como mamífero? o Darwin continua com o pensamento de que é melhor manter o silêncio até ela descobrir sozinha, já que ele não pode afastá-la de outra forma por conta dessa maldição que ele tem. Queria eu ter essa maldição. De qualquer forma, ela continua, não deixando de lado suas ameaças totalmente sem sentido, mas que faz muito sentido pro ameaçado, né? Se não sair daqui, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu, um ventilador elétrico e um par de dados. Você, eu... Oh. E isso acaba sobrando pro Gumball até, que tem seu almoço roubado, é feito de banco, sim, ela fez ele de banco. E aí uma cena bem daquelas impossível de não odiar, por conta que é algo frequente em relacionamentos, e é totalmente ridículo, na qual a Sarah apenas passa dando oi pro Darwin, e a Jamie mostra toda a sua loucura, obsessão, paranoia e ciúmes, acabando completamente com a Sarah. E o Darwin continua sofrendo calado, agora o coitado não pode nem ter mais amigas. Tem um pouquinho de amarelo em você. Não, na sua mão. Até que finalmente acaba sobrando pro pai deles, no qual ele vai apenas se apresentar e de novo ela mostra toda a paranoia dela. Eu não ligo se você é contra o nosso amor. Você não vai impedir a gente de se ver. O quê? E adivinha o que acontece depois disso? Nada. O Darwin continua em silêncio, mas pelo menos ela pediu desculpas, ou pelo menos tentou pedir, né? E se a letra dela fosse melhor, ela podia poupar um de vocês. Aqui vimos que além dela ser péssima como pessoa, ela ainda beija errado. Após ela mais uma vez mostrar sua paranoia e obsessão, ela entende que está dividindo o Darwin com o Gumball, por eles estarem sempre juntos. E então toma a simples decisão de afastar o Gumball de vez? Não, ela pensa bem além disso. Gumball, de agora em diante, você também é meu namorado. O relacionamento aberto não é lindo? Você tá mais velho. Então o Gumball tenta o mais óbvio, fugir, e ela persegue ele por toda a escola com cenas bizarras e aterrorizantes,
até que ele fica sem saída e se aproveita da beleza dela novamente, mesmo sem querer no momento de desespero. O que você quer de mim? Então ela finalmente entende o amor, como o Darwin esperava que acontecesse, e ainda revela o sentido de suas ameaças. Não faz sentido nenhum. Eu sei que as pessoas imaginam que eu sou mais sinistra do que sou de verdade, então eu junto duas palavras aleatórias. Por fim, o Darwin finalmente faz o que ele, de alguma forma, deveria ter feito o episódio inteiro. Finalmente quebra o silêncio, enquanto ela quebra o Darwin. Por fim, temos essa fala do Gumball, que só piora a situação do episódio. Poxa, cara, você só tinha que ficar de boca calada e não falar nada. Pois é, o episódio trata um tema mais delicado, assim como já tratou vários outros temas em outros episódios. É totalmente comum em Gumball, de uma forma mais divertida e com missões irônicas, e às vezes até opostas do nosso senso comum. Mas também foi assim em vários outros episódios que vimos bullying, depressão e vários outros temas sendo tratados dessa mesma forma. Mas porque justamente esse foi o mais odiado. Eu nem preciso falar da fala final do Gumball para responder essa pergunta, ou se não da estratégia do Darwin de ficar em silêncio, ou da Jamie ser uma personagem horrível, mas pelo simples fato desse episódio ser incompreendido e injustiçado. Como eu falei, Gumball já tratou vários outros temas em outros episódios da mesma forma, e esses episódios não tiveram essa reclamação toda. Tipo, não tô falando que não é justo reclamar, mas de fato, algumas reclamações são exageradas no meu ponto de vista. Eu me lembro de vários episódios da primeira temporada, no qual o Gumball sofre bullying da Tina e de vários outros personagens, e fica por isso mesmo. O episódio A Luta, se a gente for falar da forma que eles tratam o tema, é idêntico. O Gumball sofre bullying, fica em silêncio, e mesmo depois de uma conversa sentimental com ela, o episódio acaba da mesma forma, com ele sofrendo bullying. Então, o que eu quero dizer fazendo essa comparação é que o desenho animado, O Incrível Mundo de Gumball, várias vezes tratou temas mais delicados dessa forma irônica e oposta, e nunca foram tão repercutidas como a desse episódio em questão. Por sinal, essa também é a segunda vez que o Darwin é forçado a namorar com alguém, já que no episódio A Pressão, ele é forçado pela Masami, que chantageava ele de uma forma mais emocional, mas no final do episódio deu tudo certo e errado ao mesmo tempo. Se lembra daquela vez na casa da árvore que você pensou que tava beijando a Penny, mas era eu? Na verdade, eu não me importaria de esquecer isso. Eu também, vamos tentar outro jeito. Mas realmente, eu não penso no porquê esse episódio ser mais odiado que os outros. A única teoria que eu concordo sobre isso, que eu vi numa avaliação do IMDb por sinal, é porque esse episódio teve sua estreia quando o Steven Universe estava no seu auge, onde vários episódios falam sobre relacionamentos, davam lições de moral sobre isso e etc. Então, basicamente, só fizeram uma comparação básica, mas não entenderam o ponto de vista de cada desenho, a forma como cada desenho trata e passa esses temas em seus episódios. Então, como eu falei, o desenho O Incrível Mundo de Gumball sempre tratou esses temas assim, e eu não vejo sentido odiar esse episódio mais que os outros por conta disso, já que o episódio não é fraco e sem graça. Só se alguns acharem isso então, aí eu entendo, mas acho que não é esse o caso, né? O episódio está com uma nota de 5,1 no IMDb, e é a mais baixa do desenho animado. Falando de algumas curiosidades para encerrar o vídeo, esse episódio foi lançado de forma online no aplicativo do Cartoon Network e por vídeo sob demanda, no dia 4 de março de 2016, antes de ir ao ar na TV. Isso nos Estados Unidos, enquanto no Reino Unido teve sua estreia no dia 1º de maio do mesmo ano, e aqui no Brasil, no dia 6 de fevereiro do ano seguinte. No começo do episódio, é visto esse adesivo de 3 olhos com uma carinha sorridente, que pode ser uma referência ao filme Evolution de 2001, além de outra possível referência ao filme O Iluminado, na qual é quando a Jamie fica no final do corredor usando um vestido, na parte que o Gumball está fugindo dela. Bom, a análise foi essa, eu espero que tenham gostado e também entendido o meu ponto de vista sobre o episódio, mas sintam-se livres para discordar ou fazer algum comentário sobre o episódio em si, mas com respeito, ok? É isso, valeu! Ai! Já acabou? Tem mais!